Estamos aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon. Acabamos de chegar aqui, já se preparamos aqui para poder estar transmitindo o Evangelho de Cristo aqui nessa cidade. Creio que dá aproximadamente uns 40 quilômetros da cidade de Toledo. Estou aqui numa área da rodoviária aqui, tipo, como se fosse um estacionamento da rodoviária. Ó, bastante gente na rodoviária, pegar o ônibus. Tem o pessoal no gramado aqui, tem o pessoal também no mercado, em circulação, no supermercado aqui. E também do outro lado, também tem o pessoal que são taxistas, né, freteiro e tal. E uma avenida aqui também um pouco movimentada. Amém? Estamos aqui, Deus colocou no meu coração para eu estar aqui. E aprove a Deus estarei pregando a palavra do Senhor aqui nesta tarde, amém? Todos os irmãos que estão entrando na live, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esse perfil missionário, onde o qual, pela graça de Deus, Deus tem nos concedido força e graça para estar proclamando o Evangelho para os quatro cantos da terra aí, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A van já está posicionada aqui. A van missionária. A caixa de som também já está com louvor aqui. E nós vamos estar pregando, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os irmãos que têm orado por esse ministério, os irmãos que têm contribuído. Deus abençoe todos os irmãos que têm nos acompanhado e dando força com palavras. E estamos aí, irmãos. Estamos aí nesta batalha, nessa guerra, nessa missão, neste propósito de proclamar o reino. Proclamar o reino a toda criatura. Esta é a missão, irmãos. A missão é proclamar o Evangelho a toda criatura. Anunciar o reino dos céus aos corações. Bom, o povo está com fome da palavra de Deus, da palavra verdadeira. O povo está com fome da presença do Espírito Santo. E o Senhor incumbiu a igreja a pregar o Evangelho, anunciar o sal, anunciar o alimento, anunciar o poder de Deus, anunciar a esperança aos corações, irmãos. Então nós precisamos estar revestidos, cheios da presença do Espírito Santo. O Senhor Evangelista Carlos, Deus abençoe, amém, Deus abençoe todos os irmãos, João Anderson. Então, irmãos, esta é a missão, né? Glorificar a Deus. Quando nós evangelizamos, nós glorificamos a Deus. Quando nós fazemos a obra missionária, nós glorificamos a Deus. Quando nós investimos em missões, nós mostramos para Deus que nós amamos a Ele e amamos o nosso próximo. Boa tarde, irmão Cleide. Estou aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon, na cidade da região oeste do Paraná. E a minha esposa está aqui comigo também. É pertinho, né? A cidade de Marechal é pertinho. Minha esposa, minha filha estão ali, vieram dar uma força para mim. Visto que minha esposa não pode estar saindo muito, visto que visto que ela já está no último dia para ganhar neném, então ela não pode estar saindo muito, viajando muito. Então a gente tem que ficar meio por perto aqui. Porque a qualquer momento ela pode ganhar neném, né? Dar a contração e ela ganhar neném. Está orando, irmã Cleide, está orando com Jesus. Manaus, eu estive em Manaus no final de 2024, estive em Manaus. Tem bastante irmãos aí de Manaus que acompanham a gente aí, também eu fiz amizade lá, os irmãos da igreja. Foi benção lá, e tem uns irmãos também que seguem no perfil aqui, nas redes sociais, que é de Manaus. Um abraço aí para todos os irmãos de Manaus, Roraima, todos os irmãos esparramados no Brasil aí, norte, sul, oeste, centro-oeste, os irmãos do Paraguai, da Bolívia, tem os irmãos que seguem da Bolívia, os irmãos lá do Moçambique, da África, da Argentina, e tem várias localidades, os irmãos seguem aí no perfil, nas redes sociais. E
eu com muito carinho, eu vou respondendo devagarinho, irmãos, as mensagens que os irmãos me mandam. Pelo menos curtir eu vou, né? Ali os comentários. E conforme vai passando o tempo, né? Boa tarde, amém, amém, irmão. Glória a Deus. Então estamos aqui, irmãos, para anunciar o Evangelho de Cristo. Irmãos, o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação dos homens. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação dos homens. E aprove a Deus, Deus está manifestando a sua glória aqui, né, falando conosco. Porque quem fala é Ele, irmãos. Quem fala é através da palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é pela palavra que Deus se revela o seu mistério aos corações dos homens, né? Quem crê será salvo, quem não crê, né, será condenado, já está no estado de condenação. Então, mais a mensagem ela precisa ser pregada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como que vai ouvir se alguém não tem ninguém que pregue, né? E é assim, irmãos, através da rede social eu prego, através das ruas eu prego, onde eu tiver oportunidade para pregar eu prego, irmãos. Estou entrando devagarinho aí nos presídios, aprove a Deus, já estou enganjando uns horários aí para mim poder estar entrando nos presídios, para mim estar pregando lá também, nos hospitais, enfim, irmãos, aonde Deus falar vai, eu vou, e é para a glória dele, para o louvor dele. Marcos 16:15, é isso aí, meu querido. Então, assim, irmãos, tudo para a glória de Deus, tudo para o louvor do Eterno, tá? Porque já resta um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, tá? Já estamos no final da corrida, já estamos nos finais dos tempos, né? O princípio das dores, aflições têm se multiplicado, as angústias, enfim, Mateus 24, ali as profecias de Cristo têm se cumprindo uma por uma, né, irmãos? Então, glória a Deus que agradecemos a Deus, glória a Ele que nos concede essa vitória e somos mais do que vitoriosos, né, irmãos? Nossa esperança está firmada em Cristo. Então, aconteça o que acontecer, nós estamos com a nossa esperança em Cristo. E a palavra do Senhor diz que o justo pela fé viverá. Amém, irmão Drek Carmargo, vou estar orando em nome de Jesus, vou estar orando por sua vida, tá bom? Deus vai te levantar, te dar graça, te dar força. É a graça de Deus que nos mantém de pé, irmão. Somente a graça. Eu vou estar colocando aqui, posicionando aqui o tripé, o celular no tripé aqui. E está começando aqui então a proclamar o evangelho aqui, anunciar as verdades de Deus para a salvação dos homens. Amém, irmãos?
Som. Uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para os vossos corações nesta tarde, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2 e versículo 9. Livro de Filipenses, no capítulo 2 e versículo 9. E diz assim a palavra de Deus: porque isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. A palavra do Senhor sempre foi e sempre será poderosa. Sempre. E a minha missão, como humilde pregador, é proclamar esta palavra que o próprio Jesus Cristo deixou escrito através dos seus profetas, através dos patriarcas, através dos discípulos, através dos apóstolos. E nesta tarde eu quero compartilhar com você esta palavra da parte de Deus, que é embasada no seu amor, na sua cruz, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua compaixão. E com temor e tremor, eu vou falar desse nome que é sobre todo nome, o nome que é dado pelo próprio Deus. É nesse nome que tem poder, é nesse nome que há autoridade, é nesse nome que há unção. É nesse nome que o milagre acontece, que a salvação acontece.
E é nesse nome que todo joelho irá se dobrar um dia, querendo ou não, acreditando ou não. Oh glória! Só de falar nesse nome eu já sinto a presença do Espírito Santo. Porque nesse nome tem poder de curar, de libertar, de transformar, de dar vida em vida com abundância. É esse nome, Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. A minha pregação seria em vão se fosse no meu nome. Não teria efeito nenhum se não fosse no nome que tem poder. Nos céus, debaixo dos céus, na terra e debaixo da terra. E nesta tarde, se você crê nesta mensagem proferida através desse aparelho do som, se você crê e deixar o Espírito Santo te conduzir, te convencer, e você acreditar nesta promessa que só Jesus pode salvar, só Jesus pode te dar vida e vida com abundância, só Jesus pode te curar da depressão, das doenças, das enfermidades, dos espíritos malignos. Só Jesus, se você crer nesse nome e deixar o Espírito Santo entrar dentro do teu coração, eu não tenho dúvida que até a tristeza que está no teu coração vai transbordar de alegria. Oh glória! Porque aonde Jesus chega, o reboliço acontece. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, a salvação acontece. Aonde Jesus chega, os demônios vão embora. Aonde Jesus chega, os espíritos ruins vão embora. Oh glória! Porque nesse nome há toda a autoridade, há todo o domínio, e a glória é dele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. Oh glória! Se você abrir a tua boca para adorar e confessar o Jesus como único, suficiente Salvador com teu coração, crer e adorar esse nome, eu tenho certeza que você não vai ser mais a mesma pessoa, porque o Espírito de Deus vai entrar na tua vida, vai transformar você, vai caminhar contigo, vai andar contigo, porque Ele é vida em vida com abundância. Evangelho de João vai falar o próprio Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu se não for através de mim. No livro de Romanos, capítulo 3 e 23, a Bíblia diz que todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus e carece, necessita de um Salvador. Todo ser humano pecou. Nós herdamos a nossa genética humana, a natureza de Adão e Eva. Uma natureza perversa, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Mas no Evangelho de João 3,16 está lá o texto áureo, o texto central da Bíblia Sagrada, aonde o próprio Deus fala: eu amei o mundo de tal maneira que entreguei o meu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh glória! Oh glória! No livro de Romanos, melhor dizendo, no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, a Bíblia vai falar que depois da morte segue-se o juízo. Nós entendemos que nós temos prazo de validade. Através do pecado nós herdamos a morte. Então hoje ou amanhã ou o ano que vem, ou quem sabe 10 anos, 20 anos ou 30 anos, nós não sabemos o dia da morte. Mas uma coisa nós temos certeza, que ela vai chegar. A questão é: em quem você tem crido? De quem pertence a tua alma? De quem pertence a tua vida? Quem é o dono dela? E nesta tarde eu te apresento um que tem
poder para salvar, porque ele se manifestou há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ele se manifestou como Verbo, como Cordeiro, como Filho de Deus, cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós estávamos condenados, irreconciliáveis, distante, longe da presença de Deus. Porque no livro do profeta Isaías 59, versículo 2, a Bíblia vai falar: o que separa o homem de Deus são iniquidade. E quando Adão e Eva desobedeceu, eles se afastaram da presença de Deus. Porém, Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para trazer a eu e você o perdão divino. Nós estávamos imperdoados. Era necessário naquela época dos nossos antepassados, antes de Cristo, era necessário o sacrifício através de um sacerdote, crucificando ali, oferecendo bode, cabrito, carneiro, pombinha. O sacrifício então ali era camuflado, abafado o pecado. Porém, a misericórdia de Deus nos alcançou. E nós foi presenteado pela benevolência e pela misericórdia de Cristo. Que Ele mesmo disse: eu vou em sacrifício para os homens. E nós alcançamos o favor não merecido através da sua graça, manifestado no Filho de Deus. Por isso que eu li aqui em Filipenses 9, o único nome que é sobre todo o nome. No capítulo 2 e 9 de Filipenses, onde eu li: o único nome que há sobre todos os nomes, digno de todo louvor, digno de ser reverenciado, digno de ser adorado, digno de ser seguido, digno de crer nesse nome. É o único que é digno, porque todo ser humano pecou e carece da misericórdia de Deus. Mas para nossa vitória, oh glória, para nossa vitória, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E lá em Efésios 2 e 8 vai falar que a graça se manifestou trazendo salvação aos homens. E a graça não é nossa. A graça não é alcançada por mérito, por obras. A graça, a palavra do Senhor diz que é um dom não merecido. Então, meu amigo ouvinte, se você nesse momento for tocado pela esta graça através do Espírito Santo, não vos endureceis os vossos corações, porque dentro desta carcaça que você chama de corpo, tem uma alma e tem um espírito, tem um coração. E o coração é o depósito das nossas emoções. E a proposta do Evangelho é se manifestar o seu reino dentro de nós. Mas para que isso venha acontecer, é necessário nós se arrependermos dos nossos pecados, reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador, para que venha gerar em nós uma fé gerada através do Espírito Santo, para que venha ser gerado em nós um novo nascimento, e nós seremos uma nova criatura. Irá acontecer um fenômeno chamado de metanoia. Quando o ser humano se entrega para Jesus, se rende a sua alma, o seu espírito, para o próprio Jesus, para o próprio Espírito Santo, acontece uma mudança de comportamento, uma mudança de direção. Se você estiver indo lá para Guaíra, você vai mudar o teu destino e vai estar indo para Cascavel. É totalmente oposto. Quando o ser humano se encontra com Jesus, ele abandona as mentiras do diabo. Ele abandona as coisas deste mundo que vai contra os princípios divinos. Quando o ser humano se encontra com Jesus, o milagre da transformação acontece. Então o maior milagre que existe não é você ser curado do câncer.
Não é você ser curado da tuberculose. Não é você ser curado da diabetes. Não é você ser curado da cegueira, da paralisia, da surdez. Não. O maior milagre não é você ficar rico financeiramente. O maior milagre é o teu nome ser escrito no livro da vida. Oh, glória! E se você crer esta tarde, eu conheço um que já está com a caneta na mão para assinar, para escrever, oh glória, o teu nome lá no livro da vida. Isso vai ser a garantia, vai ser a certeza, vai ser a esperança que vai germinar dentro de você. Vai ser um novo sentido para a tua vida. Porque o homem, a mulher, o jovem, o ancião, sem Jesus, vive uma vida sem esperança. Porque nós só temos vida se nós confiar naquele que é o dono da vida. Naquele que é o Criador dos céus e da terra, do mar, dos oceanos, das profundezas, das galáxias. Nós só vamos ter a esperança a partir do momento que nós cremos nesse Cristo, que por amor, há mais de 2000 anos atrás, se rendeu, foi humilhado, andou nessa terra pregando o amor, o arrependimento, pregando salvação aos corações. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus peregrinou aqui, ó. E a Bíblia fala que Jesus andou fazendo bem. Sabe o que é interessante? Que Jesus fazia o bem e não olhava a quem? Jesus se despiu da sua glória e humildemente ele andava com os pecadores, comia com os pecadores, com os doentes. Jesus não ficava no meio da elite poderosa, não. Jesus não veio para os ricos. Jesus não veio para os sábios entendidos. Jesus veio para os pobres, os humildes de coração, os doentes. Jesus veio para os pecadores. Pode alguém que está são ir até no médico? Se você estiver são, você vai até no médico? Se você não tiver nenhum problema, você vai até no médico? Não vai. Então a proposta do Evangelho através de Cristo é acolher os menos favorecidos, os que têm fome e sede de justiça, os pecadores, para trazer eles ao arrependimento, os necessitados, os que têm fome de Deus, os que querem um dia ir morar no céu junto com Ele. É para esse tipo de gente que Jesus veio. E a Bíblia fala que nós seremos salvos pela loucura do Evangelho. Porque para os que perecem, olha eu aqui, neste momento aqui, chama eu de doido. Aonde que apareceu esse louco? Mas eu não tenho nenhum pingo de tristeza e muito menos fico bravo de você chamar eu de louco. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Cristo, a palavra de salvação para os que perecem é loucura. Mas nós seremos salvos pela loucura do Evangelho. E se nessa tarde você crê, eu não tenho dúvida, Deus vai entrar na tua casa, vai salvar você, vai te libertar, vai te abrir porta para você, vai repreender a maldição, de repente, que está sobre a tua vida, e o espírito de enfermidade vai embora, o espírito da miséria vai embora. Porque eu creio num Deus que abre porta onde não tem, abre caminho onde não tem. Eu creio num Deus que quando quer curar, Ele cura. O câncer tem que ir embora, a doença tem que ir embora. Eu creio num Cristo e quando Ele quer agir, não tem demônio que possa impedir o trabalhar dele. Porque Ele não pede permissão para ninguém. Porque é o nome que está sobre todos os nomes. O presidente do Brasil
Brasil, dos Estados Unidos, para ele é como nada. A força bélica dos países, dos continentes mais poderosos do mundo, para Deus é como nada. E Jesus vai falar que a sabedoria humana é loucura, é esterco, não presta para nada. O problema é que o homem é presunçoso. O homem quer tentar ajudar Deus. O homem quer tentar ser igual a Deus. Com seu orgulho, com sua soberba, com sua avareza, com a sua sabedoria, intelecto e faculdade humana. Não, Deus não trabalha com faculdade humana. Deus não trabalha com natural. Deus não trabalha pela aparência. O agir de Deus é diferente do nosso. A vontade nossa é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Ele dá vida a hora que Ele quer, Ele tira a vida a hora que Ele quer. Não pede permissão para ninguém. E se nesta tarde, pela fé, você ouvir esta palavra e abrir a porta do teu coração, eu não tenho dúvida que Ele vai entrar, vai fazer morada dentro de você. E a partir desse momento, Ele vai começar a conduzir os teus pensamentos. Ele vai começar a transformar a tua mentalidade. E você vai começar então a ter vida em Cristo, a viver uma vida de bênção, a viver uma vida de vitória. Ele vai te libertar, porque através do seu Espírito Santo, a palavra dele liberta o ser humano. Evangelho de João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cadeia não liberta o homem, remédio não liberta o homem, hospício não liberta o homem, sessão de descarrego, sal grosso, sal fino, reza, sétimo dia, reza repetitória, benzimento não liberta o homem, mas o sangue de Jesus, esse sim liberta o homem e desfaz todas as amarras do diabo, destrói toda a sentinela de Satanás, liberta o homem da escravidão do pecado, porque o pecado escraviza o homem. Mas aonde Jesus chega, no coração que Jesus pisa, as correntes vão embora. As correntes vão embora, são despedaçadas, os demônios vão embora, as correntes são quebradas, o gigante cai por terra e você é livre em o nome de Jesus. Quer ser liberto da doença? Entrega o teu coração para Jesus. Quer ser liberto da mentira? Entrega o teu coração, a tua alma, os teus pensamentos, crê nesse nome. Vou repetir, eu gosto de frisar isso. Eu não estou aqui pregando no meu nome. Eu não estou aqui pregando no nome de uma igreja. Eu não estou aqui pregando no nome do Papa, do pastor, do profeta. Eu não estou aqui pregando no nome de um governador, de um juiz. A pregação que eu estou pregando não está baseada no meu intelecto e nem na minha sabedoria humana. Porque eu acabei de falar, porque a sabedoria humana para Deus é estrume, não vale nada. A sabedoria, se não for do alto, não presta para nada. A pregação do Evangelho é a manifestação dos mistérios de Deus para a salvação da humanidade. Mas é necessário o homem crer, acreditar, tomar posse. Deus não tem como salvar alguém que não crê. A incredulidade é algo terrível, é um pecado de rebelião. Porque uma pessoa, um ser humano que não crê no Filho de Deus, que ele se manifestou em carne, é dominado por esse sentimento chamado incredulidade. Então, se você não conseguir crer, é porque o teu coração é de pedra. E Deus não tem como trabalhar, agir, habitar no coração de pedra. Deus consegue somente habitar num coração e trabalhar num coração de carne, que
que simboliza um coração que aceita com alegria esta promessa, esta mudança de vida, este amor, porque a base do Evangelho de Cristo é amor, embasado na sua cruz, sacrifício, na sua ressurreição. E quando nós entendemos essa verdade, nós recebemos a graça, que é um dom de Deus não merecido. A sua compaixão entra em ação para nós. O ser humano é carente, o ser humano é necessitado da misericórdia de Deus. Mas a incredulidade, a dúvida, é como uma barreira que se levanta como um muro, como uma divisão, para que o ser humano não consiga enxergar a luz do Evangelho, para que o ser humano não consiga enxergar as verdades de Deus, o amor de Cristo, e não consegue reconhecer, porque a incredulidade impede isso. A única coisa que consegue barrar o teu relacionamento com Deus é a tua incredulidade. É um pecado terrível. Não existe outro pecado mais cruel do que a incredulidade. Foi por causa disso que Jesus falou lá no livro de Apocalipse, que está aí dentro de uns pecados que vai ser lançada a pessoa no lago de fogo, que é a segunda morte. A incredulidade. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Quem sabe você até diz, eu tenho Deus no coração. Quem sabe você fala assim, não, mas eu vou na igreja, eu participo de uma igreja X, Y, eu sou frequentador, eu sou uma pessoa religiosa, mas você não reconhece o Filho. Você não reconhece que somente a salvação está nesse único nome, único, Jesus. A salvação não está no outro nome. Os seres humanos que costumam levantar deuses, deusas, vários e vários nomes, dando honra, glória, mas está perdendo tempo. Porque a salvação está somente em um nome, Jesus. E a missão de Deus é manifestar a salvação nos corações dos homens, manifestar o seu reino no coração dos homens. Enquanto ele vive aqui, para nós ir para o céu, nós precisamos tomar posse do céu enquanto nós peregrina nessa terra. E a Bíblia vai falar que a nossa pátria não é aqui, a nossa casa não é aqui. Vou repetir, todos nós iremos partir daqui. Nós vamos embora. Nós estamos de passagem nessa terra. As coisas deste mundo vão ficar aqui. Os nossos bens, os nossos imóveis, nosso dinheiro, a nossa fama, nosso intelecto, vai ficar aqui nessa terra. Mas a nossa alma, ela tem um destino. Ela tem um destino depois da morte. Ela não vai ficar vagando, como diz algumas doutrinas por aí, algumas religiões que falam que a alma vai lá pro, não sei para onde, vai ficar guardada lá no purgatório, vai ficar lá no lugar dos mortos, lá esperando a segunda ordem. Não. A Bíblia fala sobre dois caminhos. A Bíblia fala sobre dois lugares. O caminho que leva o homem para o céu e o caminho que leva o homem para o inferno. Que é o estado de morte. É um estado que é longe da presença de Deus. A Bíblia fala sobre dois senhores. O Senhor da luz e o Senhor das trevas. E nesse caminho que Jesus apresenta, que é o caminho verdadeiro, Ele mesmo está falando, eu sou estilo de vida. Se você querer ter vida, chega até mim. Se você querer ir morar comigo no céu eternamente, na Nova Jerusalém, é necessário você vir até mim. Porque se você não vir até mim, não crê em mim, você não vai crer em Deus.
E ele fez uma promessa. No Evangelho de João 14 ele disse, o próprio Cristo falou, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar. O que é que você está preocupado com coisas deste mundo? Muita gente está preocupada em se dar bem nesta vida. Nem liga para a eternidade. Nem pensa que um dia vai bater as portas, vai bater as cachuletas. Tem gente que só fica correndo atrás de dinheiro, de ouro, de prata. Tem muitas das pessoas que andam uma vida de delinquência, vivem uma vida sem compromisso. Achando, zombando, menosprezando a promessa de Cristo. Embebedada com o cálice dessa Babilônia, que rege esse sistema de astro maligno, onde a Bíblia fala em 1 João 5,19, este mundo jaz do maligno. O mundo que rege o sistema político, o sistema religioso, o sistema da mídia, é o próprio domínio de Satanás, manifestado através dos falsos profetas e do anticristo. A vida neste mundo é temporal, é passageiro. Tudo passa. Não tem dor que dura para sempre, não tem alegria que dure para sempre. Nesta terra. O dinheiro acaba, a saúde acaba, tudo acaba. Resumindo, uma sepultura. Mas dentro de nós tem uma eternidade. E essa eternidade é preciso ser levado a sério. Então, quando nós entendemos que Jesus, ele tem a eternidade para dar para nós em vida, nós cremos na sua promessa. E entendemos que mesmo aqui nesta vida, nós temos a oportunidade de alcançar pela fé a promessa de Deus. Porque a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar que o justo viverá pela fé. Esta promessa não é palpável nesta terra, mas ela é experimentada de uma forma palpável. Porque nós entendemos que Deus criou todas as coisas. E quando nós reconhecemos esse Deus maravilhoso, nós vamos crer que sem Ele nós estamos fora do propósito, nós estamos vazios, nós estamos solitários, nós estamos sozinhos, nós estamos perdidos. O homem sem Jesus, a mulher sem Jesus é solitária. O teu dinheiro pode te trazer até uma alegria momentânea. Os prazeres deste mundo podem trazer uma alegria momentânea, mas não é verdadeira, não é permanente. As coisas com Deus é para sempre. A promessa do céu é nós ir para lá e nunca mais sair de lá. Porque lá, o lugar que Deus criou para nós, que está preparado para os salvos. A promessa é, no livro de Apocalipse, deixa bem claro depois, no capítulo 20 em diante, que a promessa de Cristo é um lugar que nós não vai chorar mais, não vai ter mais doença, não vai ter mais aflição, não vai ter mais morte, porque a morte é a pedra no sapato de muita gente. Não vai ter mais injustiça, não vai ter mais corrupção. A Bíblia fala que o céu é um ambiente de vida, de glória. E Ele só vai levar para lá o homem e a mulher que se arrepende dos seus pecados. Reconhece Jesus, abandona a mentira, abandona o engano, corre para os braços de Jesus, reconhece Jesus, ama a sua palavra, ama os seus mandamentos, obedece os seus mandamentos. É esse povo que Jesus vai levar para lá.
não é a tua religião. Não é a religião católica, espírita, evangélica, umbanda, islâmica, budista. Quem foi que falou que Deus quer religioso? Deus não quer religioso. Deus quer o homem e a mulher. E o adore em espírito e em verdade. Por favor, não coloca Deus numa caixinha de fósforo. Não coloca Deus num ambiente de 4 paredes, pelo amor de Deus. Isso é idolatria. Deus não se limita a espaço. Deus não trabalha com hora marcada. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer e não pede permissão para ninguém. Porque Ele é Deus justo, verdadeiro, fiel. E nesta tarde, se você crê, você pode vir aqui, eu vou estar orando pela tua vida. E a presença dEle vai ser manifestada no teu coração de uma maneira que vai brotar dentro de você água viva, água cristalina. Vai brotar dentro de você uma fé inabalável, porque a própria justiça de Deus faz nós ter fé. Uma fé não baseada em coisas que nós vemos, mas uma fé baseada naquilo que nós não vemos. Mas nós confiamos, porque a promessa foi nesse nome que eu estou pregando. Jesus. Esta fé que o Senhor Jesus quer brotar dentro da tua vida, do teu coração. Esta fé que o mundo pode estar se acabando, mas você dorme a tua cabeça no travesseiro tranquilo, em paz. Esta fé que se você pode perder tudo nesta terra, mas você sabe em quem você confia. Você sabe quem é que está do teu lado, te pegando no colo, te carregando, te cuidando, porque você confia nesta pessoa. Ele está contigo. E Ele jamais vai te abandonar, jamais. O teu marido pode te abandonar. A tua esposa pode te abandonar. Os teus filhos podem te abandonar. O teu pastor pode te abandonar. O padre pode te abandonar. O teu avô pode te abandonar. Os teus netos podem te abandonar. Mas eu conheço um que não te abandona. Jesus. Independente se você tem dinheiro ou não, independente se você tem nome ou não, independente se você tem poder ou não, Ele ama você. Ele te ama. O que Deus mais ama são pessoas, não são coisas. O que Deus mais ama são pessoas. Já ao contrário do ser humano, o ser humano tem tendência de ser interesseiro. Mas com Jesus não tem interesse. Não tem barganha. Ele conhece os corações e dá a cada um conforme as suas obras. E nesta tarde Ele está te chamando você para um relacionamento, para um compromisso, para uma aliança. Ele quer libertar você das mentiras do diabo. A nossa guerra é no mundo espiritual, cidadão de Marechal. A nossa guerra é no mundo espiritual. A nossa guerra não é um contra os outros. A nossa guerra não é contra as coisas deste mundo aqui, não. Não é contra o nosso vizinho, contra o nosso colega de trabalho, não. A nossa guerra não é contra a esposa, contra o marido, não. A Bíblia diz no livro de Efésios, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E esse principado, quem domina é o próprio espírito do erro, espírito do anticristo, falso profeta, e através da mentira, ele consegue enganar as pessoas, escravizar a sua mente. A nossa mente é a entrada do mal. Então o inimigo mente para você.
E se você não tem o Espírito Santo para combater aquela mentira é alimentada por tua alma, porque a nossa alma, aonde que tem ali as emoções, os nossos sentimentos, o nosso caráter. E com essa mentira semeada pelo próprio pai da mentira, que lá no Evangelho de João 8,44 fala que ele é o pai da mentira, mentiroso, nunca se firmou na verdade. E essa mentira na mente do ser humano é germinada. Isso começa então a trazer consequências desastrosas. Porque a mentira é destrutiva. Ela destrói. Ela destrói os caráteres das pessoas. A mentira destrói seres humanos, sociedade. A mentira destrói casamento. A mentira destrói nações, impérios, reinos. Mas a partir do momento que o ser humano entrega a vida para Jesus e crê nas suas verdades, através da sua palavra, porque esse livro que eu estou aqui na mão tem poder. Ele tem poder para nos libertar das mentiras do diabo, porque a guerra é entre a verdade e a mentira. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos crendo na sua verdade. E quando isso acontece, o Espírito Santo nos cobre com a sua verdade. Porque nós alinhamos o nosso espírito com o Espírito de Deus. Um novo espírito é brotado em nós. É inserido dentro do nosso coração, do nosso peito. E a nossa alma é transformada pelo poder da sua verdade. E quando a verdade chega, a mentira tem que pegar a sua bagagem, a sua maleta e ir embora. Quando a verdade chega, a verdade de Cristo, não é a minha verdade não. Não confunda. Porque tem muita gente que fala, não, cada um tem a sua verdade, você tem a tua e você tem a minha. Não, não é assim. A verdade quem tem é só Deus, através da palavra dele. Então não existe minha verdade nem tua verdade. A verdade é única do próprio Cristo, que se identificou como verdade. Eu sou. Então quem é ele, não é eu. Eu simplesmente estou seguindo os passos dele. E vim aqui compartilhar esse espaço para você, se você quiser. Porque você não é obrigado. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente que fala, eu tenho Deus no coração, eu tenho Jesus, eu tenho Ele no meu coração, mas não reconhece. Não pega a cruz, não lê a Bíblia, não se alimenta da palavra, não ora, não clama, não se entrega de corpo, de alma, de espírito para o Senhor Jesus. Vou repetir, o Deus que eu prego não é um Deus que está lá longe, não. O Deus que eu prego, o Senhor Jesus que eu prego, no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele é Espírito, está sentado à direita de Deus, e Ele é Espírito, que através do seu Espírito Santo, Ele anda com nós, Ele está com nós aqui, ó, dentro dos corações que ama Ele. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. A Bíblia diz que nós somos morada do Altíssimo. Ei, quem é que mora dentro de você? Quem é que te governa? Quem é que te conduz os teus pensamentos? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor?
Quem é que você presta continência? Quem é que você reverencia? Quem é que você obedece? Quem é esse Deus que você ama? Quem é Ele? Fala para mim. Ele te carrega no colo? Ele te enxerga? Ele fala com você? Ele alegra teu coração? Porque o meu faz tudo isso e muito mais. Quando eu estou triste, Ele envia o seu Espírito Santo e alegra a minha pobre alma. Porque a alma do homem é pobre. A alma do ser humano é pobre em si só. Mas quando Deus envia a presença do meigo nazareno, através do Espírito Santo, nós se tornamos ricos. Ricos. Mas não é rico de ouro e de prata, não. Porque isso aí vai ficar consumido com fogo. A nossa riqueza maior não é prata, não é ouro, não é posse. A nossa riqueza maior é ter a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não tem demônio que fica perto de uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo. Não tem tristeza, não tem doença de espírito que consegue entrar na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pode até maltratar o corpo, mas a alma não. A alma, para os que confiam no Senhor, estão guardadas no esconderijo do Altíssimo. Lá no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nem o mal chegará na minha tenda, nem peste chegará na minha tenda, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu jamais serei atingido. Fala para mim, o teu Deus faz essa promessa? O teu Deus faz isso que eu estou falando? Porque se Ele não fazer, se Ele não cumprir essa promessa, é um Deus falso, é um Deus maldito, é um Deus enganador, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem mão, mas não apalpa, que tem pé, mas não anda, precisa ser carregado de um lado para o outro. É esse Deus que você sai aí carregando? É o Deus que você tem que carregar de um lado para o outro? É um Deus que você tem que pegar e calejar o teu joelho, ficar caminhando de um lado para o outro em cima de pedra? Não, o meu Deus não precisa fazer isso. Muito pelo contrário. O meu Deus entregou o seu filho no meu lugar, para morrer no meu lugar, no teu lugar. Ele amou tanto nós, que Ele entregou o seu filho. Vai, salva esse povo. Os que quiser ser salvo, porque você não é obrigado. É um ditado que diz nos antigos: obrigado é pau de arrasto. Você não é obrigado a nada. Mas também no último dia, Jesus não é obrigado a salvar você também não. Não. A salvação, eu vou deixar bem claro aqui, a salvação é para os que querem. Quem não quer, não quer. Não, ele já está cheio demais com as coisas deste mundo, com o vinho da Babilônia, iludido com essa parafernália que tem este mundo de engodo, este mundo cruel, podre, impuro. Mas se você está sentindo que esta mensagem que eu estou pregando aqui está tocando nos teus ossos, na tua alma, atravessando juntas e medulas, porque a palavra de Deus penetra mesmo, é uma espada de 2 gumes, ela atravessa, se você deixar, ela vai atravessar. Ela vai atravessar a tua mente, na tua alma, vai dividir a tua alma, o teu espírito e vai cravar lá no teu coração. Se você deixar essa semente entrar, eu não tenho dúvida que
essa semente vai crescer. Vai ser gerada a fé em você. Você vai produzir fruto. Você vai ter alegria, esperança, amor, fé, compaixão. Você vai crer no Filho de Deus e vai amar Ele acima de tudo. De tudo. Nós precisamos entender uma coisa. O único que merece toda a honra, toda a glória, o único que salva é Jesus. Não tem outro nome. E o meu compromisso é pregar essas verdades para você. Quem sabe você coloca a tua esperança num outro tipo de santo. Que eu não preciso aqui ficar citando o nome dos bois. Verificar se não é lá que cai. Por que você não faz esse negócio? Só lá que cai. Tá na cabeça? Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. E essa certeza, o único que pode entregar para nós, nos presentear, é Jesus. E quando nós abrimos a porta do nosso coração e deixa Ele entrar dentro do nosso coração, nós vamos entender que somente em Jesus há refrigério, a salvação, a justiça. E o resto de outras coisas que foi levantado por aí, que foi inventado por aí, que aparentemente tem uma aparência de piedade, ou aparentemente faz alguma coisa, aparentemente, mas não é o Deus verdadeiro. Tudo tem o falso e tem o verdadeiro. Tudo tem a verdade e tem a mentira. Tudo tem o certo e tem o errado. Jesus é verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. E Ele se manifestou como um homem e como Deus para trazer graça, para trazer arrependimento, para trazer o Espírito Santo para nós. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender e acreditar e crer que a salvação só tem um nome. E esse nome é Jesus. Porque foi Jesus que foi para a cruz do Calvário. Foi Jesus que foi humilhado. Jesus é que era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Jesus que veio dos céus. Nenhuma outra criatura veio dos céus, se não for Cristo, para salvar. Para se doar em resgate de muitos. Nós devíamos uma conta impagável. Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Jesus morreu no nosso lugar. Então quem merece o louvor, quem merece a glória, quem merece toda adoração, quem merece ser seguido, ser aplaudido, é Jesus. Porque foi Jesus que é o Filho de Deus, foi Jesus que se entregou. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus não está pendurado na cruz, num pedaço de pau. Jesus está no céu. E a qualquer momento, Ele pode vir nas nuvens buscar a sua noiva, o seu povo, a sua igreja. Esse fenômeno está breve, está para acontecer esse fenômeno nos ares. Esta é a promessa do próprio Cristo, que prometeu que iria ir, mas um dia iria voltar para levar o seu povo,
Se você ler o Evangelho de Mateus 24, você vai entender. Você vai olhar em sua volta e vai observar os acontecimentos que está acontecendo em todo o mundo. Onde esses acontecimentos e as próprias profecias profetizadas por Cristo antes da sua morte. Ele profetizou que nos últimos dias se levantaria nação contra nação, reino contra reino, guerras, rumores de guerras, pandemia, enfermidade, fome, peste, terremotos, maremotos. Eu convido você para ler Mateus 24. Os acontecimentos mundial. O próprio Jesus falou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas iria se esfriar. Então hoje você liga o jornal, você vê marido matando esposa, esposa matando marido, vizinho matando vizinho, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Os povos, a humanidade estão odiando uns aos outros. E vai no estádio de futebol, é a mesma coisa. Pelo time de futebol, o povo se mata. Pelo partido político, um tem coragem de dar um tiro no outro. Por causa de um partido político. Por causa de uma seleção de futebol. Por causa de uma bandeira de futebol. De um time. Tudo isso, Jesus profetizou que nos últimos dias se levantaria falsos profetas. Falsos mestres. Falsos cristos. Falsos pastores. Nos últimos dias se multiplicaria isso. E é o que nós está vendo. Tem muitos pregadores por aí, muitos. Muitos. Mas o que prega o evangelho genuíno é poucos. Tem muitas pessoas que dizem que são de Deus, mas as suas obras mentem, as suas obras reprovam o que ela fala de boca para fora. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus conhece o coração, o nosso caminho. Deus conhece a nossa intenção do coração. E na nossa volta, nós observamos o sinal da volta de Cristo nos ares. A qualquer momento pode acontecer esse fenômeno. Onde Jesus falou, será deixado. A ciência vai falar que feitiço mudou. Aí vai dizendo que foi ET que levou o povo, mas não foi. Foi Jesus que levou a sua noiva, o seu povo, a sua igreja, a sua amada, os crentes em Cristo, porque crente significa crer em Cristo, que obedece, que ama a palavra do Senhor Jesus, que crê na sua promessa, e a promessa dele é fiel. A Bíblia diz que Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não tenho dúvida da promessa dele. Eu não tenho dúvida da palavra dele. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o ser humano tem dificuldade de conhecer quem o criou. Então o ser humano não conhece nem reconhecer quem criou e muito menos acreditar na promessa. Que vai acontecer um acontecimento nos ares e que Jesus vai buscar um povo. Mas não é qualquer povo. Jesus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Que ama os mandamentos. Que obedece. Que pratica as boas obras. Que é cheio do Espírito Santo. Que espera a volta de noivo, que se prepara para a volta do noivo. Jesus vai vir buscar um povo que é santo, puro, imaculado, que se aparta do mal, que se aparta dos pecados, que se aparta da mentira, que tem nojo do pecado, que repudia o pecado. Isso, a graça nos ensina a fazer isso, porque a nossa vontade, não. A nossa vontade cobiça, a nossa carne cobiça as coisas deste mundo aqui, ó. A nossa carne cobiça as coisas daqui, ó. Porque a nossa carne é daqui. A nossa natureza é pecaminosa.
Quem planta na carne vai colher na carne, vai colher corrupção. Mas quem planta no Espírito vai colher a vida eterna. É esse povo que Jesus vai buscar. O povo doido, chamado por muitos aí. Tem muita gente que olha os crentes e fala, esse povo é doido, louco. Vou repetir o que eu falei lá no início. O ser humano será salvo pela loucura do Evangelho. Loucura. Porque a Bíblia diz que é a loucura do Evangelho. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. O Evangelho de Cristo para os que perecem é loucura. Não consegue compreender, porque ama as coisas deste mundo, ama as trevas. E isso o próprio Jesus vai falar no Evangelho de João 3,19. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. A luz se manifestou, porém amaram mais as trevas do que a luz. O povo ama mais a mentira do que a verdade. Porque a mentira não confronta, a verdade confronta. A verdade vai confrontar você largar a mentira, o pecado, o adultério, a amante, largar a cachaça, os vícios, a incredulidade. A verdade vai confrontar você se alinhar com a vontade de Deus. E a nossa carne não quer. Causa um desconforto. Mas é necessário nós se arrepender dessas imundícias. Porque o pecado é uma destruição. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da vida. O pecado leva nós a cometer atos desonrosos, cruéis, profanos, que provoca a ira de Deus. Deus ama pessoas, mas o pecado Ele não ama. Deus nos ama, mas o nosso pecado não. Transgressão da lei divina é o que se chama pecado. E ainda o miserável paga um salário. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Não se iluda com o pecado. Não se iluda com o diabo. O diabo, a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para manifestar o seu reino e desfazer as obras do diabo. Seja liberto nesta tarde. Entrega teu coração para Jesus. Deixa Ele te libertar. Deixa Ele expulsar esses espíritos malignos que tem na tua vida, que te atormenta, que faz você cativo na miséria, que não deixa você ir para frente, que não deixa você ser feliz, que não deixa você ser alegre, que não deixa você se levantar, que não deixa você ser curado das enfermidades diabólicas que tem por aí. Mas é necessário você ter uma atitude de abrir a porta do teu coração. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Você ouvir a minha voz, abrir a porta do teu coração, eu entrarei, sentarei à mesa, cearei contigo, se alimentarei contigo, caminharei contigo, te limparei, te curarei. Oh, glória! Aleluia! Mas é necessário você ter uma atitude de fé e abrir a porta do teu coração e falar: Jesus, entra. Eu não aguento mais. Entra. E nesta tarde Ele te chama. Evangelho de João 8:28. O próprio Jesus chama. Vinde a mim. Vem. Vós que estáis cansados. O pecado causa canseira. A mentira causa canseira. As coisas infernais que tem neste mundo causam canseira no ser humano. E Jesus, olha como que Jesus é maravilhoso. Ela vem, você que está cansado do fardo do pecado, da prisão, do jugo do pecado, vem a mim, vem. Você que está sobrecarregado, vem a mim, vem a mim. Você que está oprimido, vem a mim, está oprimido, vem. O inimigo causa opressão na vida das pessoas. Esta opressão domina você. Uma pessoa, quando está dominada pelas opressões das trevas, ela não consegue prosperar, ela não consegue ter vida em abundância. Ela não consegue agradar a Deus.
não consegue se chegar na presença de Deus. Ela não consegue herdar o céu, porque ela está oprimida, sobre uma opressão. E quem é que escraviza as pessoas na opressão é o próprio inimigo. O inimigo de nossas almas, Satanás, espírito do erro, espírito das trevas, Lúcifer, inimigo de Deus, inimigo do homem, inimigo de tudo que foi criado por Deus, é o diabo. E a missão dele é matar, roubar e destruir. Não brinca com o diabo. Tem muitas pessoas brincando com Satanás, achando que ele é bobaião, não é. Eu não consigo imaginar o tamanho do poder comparado ao poder do ser humano, o poder do diabo. Se eu estou pregando aqui, é que eu estou debaixo de uma autoridade vindo do céu. E o poder de Deus aniquila o mal. Aniquila o mal. O diabo corre da presença de Deus, porque ele já foi esmagado na cruz do Calvário. Satanás já foi cravado na cruz do Calvário, só está esperando a hora de ser lançado no lago de fogo. No lago de fogo. Satanás e seus anjos caídos serão lançados no lago de fogo, junto com os falsos profetas e o anticristo, e junto com as pessoas que não reconheceram Jesus, os incrédulos. No livro de Apocalipse vai falar que os cães, os avarentos, os mentirosos, os medrosos, os feiticeiros, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os afeminados e todo aquele que ama e comete a mentira não herdarão o reino dos céus. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não entendeu isso. E sem uma vida de piedade aqui nessa terra não vai entrar para o céu. Uma coisa é você achar que vai entrar, outra coisa é você ter, Deus ter certeza que vai te levar. Você ter certeza também que vai para lá. Porque quem é salvo tem certeza. Se você tiver dúvida da tua salvação, é porque ainda está faltando alguma coisa em você. Está faltando mais arrependimento, mudança de vida. Se a pessoa não tiver certeza da salvação, não há alegria verdadeira, não há vida em abundância. Mas nesta tarde, eu te faço um convite, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Venha até aqui, eu estarei orando. Venha, você que quer ser liberto, venha até aqui. Eu estarei orando no nome de Jesus. Você que quer ser curado, venha até aqui, eu estarei orando. A missão principal de Cristo é salvar a tua alma, mas Ele tem poder para te curar também. Do câncer, da diabetes, doença nos ossos, da depressão. Ele tem poder para te libertar. E eu vou estar orando na autoridade que é me dada no nome dele. No nome que eu acabei de ler aqui no início da pregação. O nome que é sobre todo nome. Nesse nome eu creio. Eu confio. Eu recomendo. Que é o nome santo, puro, verdadeiro, justo, fiel. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem uma promessa. Mas não rejeite essa palavra. Não rejeite. A Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence para nós. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui uma hora, daqui um minuto. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O homem faz vários planos, mas a resposta final é vinda do próprio Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não rejeite esta palavra que eu preguei aqui, não rejeite. Porque se você rejeitar no último dia, Deus vai te rejeitar também.
Grandes e pequenos irão se dobrar diante de Deus, naquele grande dia do julgamento final. A Bíblia fala que vai haver um julgamento no último dia. Todos os mortos serão ressuscitados, todos. Você acha que morreu, acabou? Não. Todos os mortos serão ressuscitados. Uns serão ressuscitados para a honra, para o céu. Outros serão ressuscitados para a desonra. O lago de fogo. O inferno. Todo joelho irão se dobrar diante de Deus naquele grande dia. Todas as nações, grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos e negros, famoso e não famoso, inteligente e não inteligente. A Bíblia fala que grandes e pequenos, todos irão se dobrar de joelho. E ali vai haver uma separação. Deus é justo. Vai haver uma separação do justo e do injusto, do santo e do profano, da verdade da mentira, do falso do verdadeiro. Vai haver uma separação. E a Bíblia fala que a pessoa que o nome não estiver escrito no livro da vida, se o teu nome não estiver lá, cidadão de Marechal, se o teu nome não estiver lá no livro da vida, no último dia, eu sinto te dizer, você será lançado no lago de fogo. Lê o Apocalipse. O diabo não gosta que a gente lê o Apocalipse. É o livro da Bíblia que mais o diabo luta para os crentes não ler. É o Apocalipse. E eu vou te falar por quê. O diabo não gosta que você lê o Apocalipse, sabe por causa do quê? Porque aqui mostra a derrota dele. Aqui está o momento final, que ele vai acabar. Nunca mais vai atormentar a humanidade. É por isso que o diabo não gosta que você lê o Apocalipse. Mas sabe por causa do que eu gosto de ler o Apocalipse? E todo dia, se eu não ler o Apocalipse, tem alguma coisa que não está bem em mim. Porque também a palavra de Deus mostra a vitória dos homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados e creram no Filho de Deus. E foram perdoados os seus pecados. E a vitória vai ser, sabe o quê? Entrar eternamente junto com Deus no céu. Aleluia. Junto, a vitória vai ser uma coroa incorruptível. Está lá em Apocalipse. A vitória da noiva. A vitória da igreja de Cristo. E a derrota do diabo. Seus anjos caídos, dos perversos, dos incrédulos, dos abomináveis, dos mentirosos, da besta, do falso profeta, do anticristo, que será lançado. Não, Deus não vai pedir autorização para eles. Não. Deus não vai dar chance para eles. Echo tuning. Não. Simplesmente eles vão ser lançados no lago de fogo. E nunca mais sairão de lá. Já não é mais o inferno. Porque o inferno e a morte será lançado no lago de fogo. Junto com o diabo e os seus anjos caídos e mais a sua equipe. De eternidade em eternidade será atormentado no lago de fogo. Então pensa bem. Pensa bem nisso que eu estou pregando aqui, pensa bem. Pensa bem antes de rejeitar essa palavra, pensa bem. Pensa bem antes de ficar por aí brincando com a eternidade. Pensa bem. Será lançado no lago de fogo. E de eternidade em eternidade nunca mais vão sair de lá.
A Bíblia fala sobre o lago de fogo, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E terá a ausência de Deus para sempre. Porque enquanto eu e você vive aqui, ó, nós temos a presença de Deus ainda. O camarada pode ser um bandido, mas ainda ele tem a presença de Deus. Lá no lago de fogo não vai ter mais. Este é o pior castigo. É quando o Espírito de Deus sair da vida das pessoas. Você já parou para pensar? E tem muita gente brincando. Muitas pessoas não estão levando sério essa eternidade, essa salvação. Milhares de pessoas brincando. Achando que isso aí é besteira. Achando que isso aí é conversa fiada, que foi inventado pelo homem. Se você tem um outro Salvador, apresenta para mim. Se você tem um outro Deus que tem essas promessas, Ele é justo e fiel, eu deixo à disposição para você apresentar para mim. Porque o meu Jesus, nem a morte conseguiu segurar Ele. Ele pisou no inferno, pregou no inferno, a morte não conseguiu segurar Ele. E Ele voltou novamente de onde Ele veio. E é para lá que Ele quer levar o seu povo. Porque nós somos imagem e semelhança dEle. E os filhos de Deus é os que obedecem a palavra dEle. Ah, pregador, mas todos nós somos filhos de Deus. Sim, por Adão e Eva, sim, na carne sim. Agora a paternidade dentro de nós, nem todos são filhos de Deus. Porque só é filho de Deus aquele que tem Deus como pai, tem o filho como pai, reconhece e obedece e ama a sua palavra. Esse sim é filho de Deus e espera o seu retorno, o seu regresso, a sua volta, para ser levado com Ele. Porque o reino de Cristo não é deste mundo. Evangelho de João 18:36. O próprio Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Este mundo, a Bíblia fala que já está tesourado por fogo. Deus vai destruir tudo isso. Deus abençoe. Creia nessa promessa. Deus abençoe seu lar, sua família. E que o Espírito Santo venha te convencer você. Que o Espírito Santo venha convencer você a não negligenciar esta tão grande salvação. Tão grande salvação da nossa alma. Que pela fé nós tomemos posse. Pela fé. Ainda não é palpável, mas é sentido, é crido. E a Bíblia diz que jamais ficará envergonhado, jamais será aborrecido aquele que creu na promessa do Filho de Deus, que um dia ele voltaria e iria levar. Jamais Deus vai nos decepcionar. Ele é fiel com a sua palavra. E o que Ele prometeu, eu não tenho dúvida, Ele vai cumprir.
Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si Meu irmão. as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e Já nós oprimido. conversa. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras Amém, irmãos. fomos sarados. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos encerrando por aqui. Eu creio que eu devo ter pregado mais de 1 hora. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam essa live. E foi bênção, Deus. Senti a presença dos céus. Que o Senhor Jesus possa estar concedendo graça para nós perseverar nesta promessa. Porque a promessa é para aqueles que vão até o fim. Certo? A promessa não é aquele que começa e vai até metade e para. A promessa, irmãos, é a gente ir até o final. A corrida não é pela metade, a corrida é no final. É os que chegar no final. Chegar crendo. Mesmo que seja arrebentado na carne, pode ter arrebentado. Porque a nossa tendência da nossa carne, ela é se desvanecer. Mas o nosso espírito não, irmãos. A esperança, a fé, ela tem que estar viva em nós. Viva. Não esqueça disso. Não esqueça. E para que isso aconteça, irmãos, é necessário nós estar sempre sendo renovado. Sempre renovado pela presença do Espírito Santo, pela promessa de Deus. É isso que é a diferença, irmãos, de um crente genuíno, de um crente verdadeiro, de um servo verdadeiro, de um filho verdadeiro. É aquele que permanece na casa até o fim. Amém? Tem muita gente que estão desiludida, não espera o noivo, não espera o arrebatamento, não espera Cristo. Muita gente, no meio de nós, muita gente. Mas nós precisamos tomar posse do céu aqui na terra. Nós precisamos tomar posse do céu aqui. Porque se nós não tomar posse do céu aqui, como que nós vamos para um lugar que nós não conhecemos? E a palavra de Deus deixa bem claro os indícios de como é o céu. Mas nós precisamos tomar posse aqui. Só vai ser desse jeito que nós vamos conseguir vencer. Não tem outra coisa, irmão, que vai fazer nós conseguir vencer a não ser a promessa do céu. Do céu. É esta promessa, do céu. Nós vai para lá. Nós vai para lá. E é com esforço. A palavra do Senhor diz que o céu vai ser tomado à força. Porque os dias são maus. Os dias são de aflições. A perseguição da igreja cada dia mais vai aumentar, mais intensa. A perseguição do inimigo ali infiltrando através de mentira, heresias, apostasia, engano, falsa religiosidade, falsa ilusão, falso bem-estar. E isso causa negligência. Deus não vai vir buscar ninguém em negligência. Isso causa dormência. Tem muita gente dormindo. Não, irmão. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Não é aqui. Nosso descanso é no céu. Estou falando aqui no descanso da nossa alma, do espírito. O descanso vai ser lá em cima, né? Não vai ser aqui nessa terra. Amém? O inimigo não brinca. O inimigo não dorme. O inimigo está ao nosso derredor 24 horas. 24 horas o diabo está ao nosso derredor, tentando nos pegar, nos abater, nos derrotar, aniquilar nossa fé, sugar nossa energia. Ele quer sugar, irmão, a tua energia.
E tremeu a terra. Não deixa, não E permite. fenderam-se Vai as pra cima. pedras. Se reveste, busca, ora, Mas clama. o anjo respondeu. Vai pra cima, irmão. Disse, não temas, Vamos pra cima. porque eu sei Vamos que pra cima. buscais a Jesus, Vamos pro ataque. que foi crucificado. Vamos pro ataque. E Deus deu poder, Ele não Deus está deu aqui. autoridade, Deus deu unção, Deus deu Porque graça. já ressuscitou. Continua dando. Ele não mudou, irmão. Ele não mudou. Amém, irmãos? Estarei orando. Amém? Os irmãos que queiram mais contato, tem ali o WhatsApp do Projeto Missionário. E assim que eu posso, eu vou responder os irmãos. Nós estamos em oração pelas madrugadas. Oração. Principalmente para os irmãos que estão aí participando, orando, contribuindo por esse ministério missionário. Estamos na madrugada, nas madrugadas orando, clamando a Deus, repreendendo o demônio, repreendendo a frieza espiritual. Porque a frieza, irmão, é um dos inimigos mais terríveis, é a frieza. E Deus não chamou nós para ser frio, Deus chamou nós para ser quente, fogo, porque o céu é de fogo, o céu é de fogo. Amém, irmão? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tem uns irmãos aqui que eu vou conversar com eles ali, tá? E até o próximo momento, até o próximo encontro, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Irmão Anderson, Deus abençoe, irmão Anderson. Glória a Deus. Fogo mesmo. Fogo consolador. Fogo consumidor. Lá no livro de Levítico 6:3, a Bíblia diz, ó, para nós encerrar. Levítico 6:3. Grava isso, ó. Levítico 6:3. A Bíblia diz assim, ó. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Não se apagará. Deus abençoe. Que Jesus Cristo